Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia do Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora na Universidade Europeia e investigadora no SEC Territour Universidade de Lisboa. A profissional do turismo a quem hoje vou fazer perguntas é a empresária Ana Beatriz, fundadora da ABC Hospitality. A vontade de querer ser diretora de hotel surgiu com apenas 13 anos. Começou a sua carreira hoteleira nos hotéis Heritage, tendo passado por todas as secções dos 3 hotéis. Em 2001, surge o primeiro cargo de assistente de direção de hotel e abertura do Hotel Solar do Castelo. Depois de 2006, vai dirigir 2 unidades de aeroturismo, a Quinta de Catralves e o Monte da Charca. Em 2009, regressa à família Heritage, mas agora como diretora de hotel. Em 2010 deixa o universo dos hotéis e vai trabalhar com o avô para gerir o seu património. Lança a marca Refúgios de Portugal para rentabilizar imóveis e aprender mais sobre gestão financeira. Em 2016 funda a ABC Hospitality, consultora hoteleira especialista em unidades independentes que desejam ser uma referência em sustentabilidade financeira, ambiental e na contribuição para a comunidade onde se inserem. Ana, bem-vinda e obrigada por teres aceitado este desafio. Primeira pergunta. A ABC Hospitality baseia-se no bem-estar e no considerado novo luxo. De que forma é que este projeto faz a diferença na consultoria hoteleira? Olá, Sofia. Em primeiro lugar, agradecer-te o convite e também dar-te os parabéns por este projeto. Em relação à tua pergunta, bom, eu começo aqui por um acreditar conjunto dos talentos da ABC Hospitality e pelas próprias experiências pessoais altamente transformativas que nós tivemos. Nós acreditamos que o bem-estar individual é realmente o novo luxo em sociedades materialistas e quase automáticas que ainda vivemos. E a ABC Hospitality tem um propósito muito grande, desde o seu início, que é em cada novo projeto ou cada unidade aliar o conceito de bem-estar como um convite constante para que essa consciência individual seja cada dia maior e que, através da hospitalidade, passe a ser sentida por cada hóspede e, por sua vez, uma prioridade na própria vida do hóspede. E então nós percebemos que, através desta nossa cultura de hospitalidade, e até porque trabalhamos de pessoas para pessoas, que conseguimos incutir nesta estada nas unidades hoteleiras este propósito que é trazer esta mensagem de que o bem-estar realmente é extremamente importante. Então, em todas as unidades ABC Hospitality, na sua gênese, temos um conjunto de detalhes e serviços que despertam os que nunca pararam para pensar no seu bem-estar ou então damos continuidade àqueles que já têm essa consciência. Portanto, começamos sempre por uma experiência conduzida de uma boa noite de sono, que é o objetivo principal da estabilidade individual de cada um, e também o serviço número 1 de qualquer unidade de alojamento. Portanto, começámos a pensar com muito cuidado como é que uma noite de alojamento pode também ser um despertar para que essa pessoa que dorme nessa unidade hoteleira consiga dormir de uma forma ainda melhor. Depois criamos uma jornada de experiências únicas, que são sempre convites em cada canto da unidade, portanto, dependente da unidade se tem ou não tem restauração, portanto, há unidades que têm restauração, há outras que não têm. A verdade é que nós criamos aqui um conjunto de jornadas que são convites, todos eles são sempre convites a experienciar este lado individual de cada um, de uma paragem e de pensar e talvez pensar a importância que esse bem-estar tem. Este propósito começa logo na formação do próprio investidor. É muito interessante porque nós guiamos investidores a fazer os seus projetos 360 graus, desde o primeiro momento em que eles decidem fazer um hotel até à sua abertura. Então iniciamos, quando passamos o conceito, explicamos sempre de uma forma, vamos lá, de formação mesmo, porque é que este impacto é tão importante. Depois passamos para a equipa pluridisciplinar, que é responsável pelo projeto, desde os arquitetos aos decoradores,
e depois, obviamente, numa fase já mais final, à própria equipa e à sua direção. Esta forma, vamos lá, de mistura de experiências pessoais com depois o que nós amamos fazer, tem sido realmente um sucesso e depois transporta-se na rentabilidade, que acaba por ser cada vez maior, até porque o hóspede sente qualquer coisa diferente. Quando sai de uma unidade ABC Hospitality, sente que houve uma experiência e houve um cuidado com o seu bem-estar e acaba por querer adquirir até produtos que muitas vezes, e na maioria, são até portugueses, e pequenas sugestões que nós temos para dar continuidade na sua casa. E, portanto, nós vemos cada uma destas unidades como seres vivos, que estão sempre em atualização e estamos sempre quase em estudo constante destas mutuações que o ser humano tem e que são vividas muitas vezes em curto espaço de tempo numa unidade hoteleira, mas que podem ser experiências que levam um despertar para uma vida. Então este é o grande propósito da ABC Hospitality e o grande fator diferenciador neste momento da nossa empresa. O turismo é considerado a indústria do sorriso e dos afetos, mas a pandemia veio alterar hábitos, nomeadamente a imposição do distanciamento social, o que distorce as relações humanas. De que forma é que isto afeta a hotelaria? Eu começo por dizer que eu acho que esta pandemia veio claramente evidenciar o quanto o lado emocional de cada um está tão pouco evoluído. E como a nossa sociedade não sabe estar sem distrações habituais. Eu, sinceramente, gostaria de começar por aqui, porque, como nós sabemos, a hotelaria é claramente uma das atividades mais importantes deste país e, como dizes bem, é uma daquelas que a relação humana é crucial. Portanto, aliás, nós, como portugueses, somos hospitaleiros, está no nosso ADN ser hospitaleiros. Mas eu considero que a nossa sociedade portuguesa num todo precisa de uma evolução grande emocional. E eu vejo na pandemia uma oportunidade para cada ser humano permitir-se a esta paragem. Porque só com uma paragem e sem distrações, e quando eu digo as distrações habituais é a principal que qualquer ser humano diz é que não temos tempo, portanto nunca ninguém tem tempo. E, portanto eu acho que esta pandemia pode trazer aqui uma oportunidade única de melhoramento emocional de cada um. Portanto, eu continuo a achar que a nossa sociedade não leva muito a sério o cuidar das emoções e continuo a achar que são realmente o fator número 1 de um desenvolvimento pessoal e que está muito antes da educação escolar. Eu em casa, faço questão que as minhas filhas cresçam num desenvolvimento constante pessoal e que tem a ver com o lado emocional. Porque eu acho que esta pandemia está a dar voz a esta crise social. Ouvimos falar em depressão constantemente, ouvimos falar em uma inadequação de estar, porque na realidade não temos sido, portanto, não estamos despertos para esta importante situação humana que é o estado emocional de cada um. Portanto, eu acho que a nossa indústria é claramente pessoas, estamos a emergir aqui eu sinto todos os dias, e claro que é agravado pela situação que nós estamos, numa depressão quase conjunta. E como tal, a hotelaria é uma indústria das mais afetadas por este mal-estar geral, sem dúvida alguma. Eu acho que nós somos dos mais afetados e vai estar mais evidente a debilidade emocional, porque, como nós sabemos, são os recepcionistas que dão a cara, são os empregados de mesa que dão a cara, são as senhoras da limpeza que dão a cara, e estas pessoas precisam estar francamente bem. E então eu acho que talvez esta pandemia e este novo confinamento, aliás, estamos hoje a iniciar um novo confinamento, seja se calhar uma abertura também para que cada um possa melhorar o seu lado emocional e tentar desenvolver um bocadinho mais, sabendo que nós já não voltamos a ser os mesmos e que a própria hotelaria vai ter que necessitar de um maior apoio social. Eu considero que a nova hotelaria que tem que já cá estar, tem que ter um apoio maior
quer na formação técnica, quer na formação do desenvolvimento pessoal. Tão verdade as tuas palavras. Terceira e última pergunta. A Fox News apresentou uma notícia que versa sobre as tendências da hotelaria para 2021. Uma das palavras-chave é a sustentabilidade e a preocupação dos hóspedes em reduzir a sua pegada ecológica. Como é que a ABC Hospitality encara esta tendência? Muito interessante a tua pergunta, porque na realidade a ABC Hospitality vai apresentar dentro de em breve um renaming e nós vamos passar a ter uma nova assinatura que se chama Sustainable Luxury Hospitality. E para nós a sustentabilidade é uma palavra que faz claramente parte do nosso ADN e nós vemos a sustentabilidade como um todo que impacta numa unidade hoteleira. Ou seja, este impacto não é só o impacto ambiental, não é só esse impacto ambiental, e gostava aqui de descrever um bocadinho como é que nós vemos a sustentabilidade nas nossas unidades e como é que contribuímos para que o investidor e todos os que depois ficam possam ver essa sustentabilidade. Naturalmente que começamos pelo impacto ambiental, não é? E, portanto, tentamos sempre que estes novos projetos tenham escolhas ambientais cada vez mais fiéis e cada vez mais verdadeiras e cada vez mais impactantes. Depois, obviamente, na escolha da forma da construção da unidade, porque hoje em dia existem formas, embora continuam a ser um bocadinho mais caras que as tradicionais, vale a pena, porque nós estamos a contribuir para um todo, e eu sou crente que uma unidade hoteleira é claramente um legado de muitos anos e, portanto, vale a pena que o investidor faça um investimento um bocadinho, se calhar, um bocadinho mais caro, mas que ao longo do tempo vai-se refletir através desta poupança de energia e de outras energias no mapa de exploração. Depois, outro impacto é na comunidade onde se insere. Nós achamos que a sustentabilidade também passa por aí e temos que ter um cuidado cada vez maior do lugar que esta unidade hoteleira ocupa. Ocupa uma comunidade. Portanto, uma comunidade que já lá está há muitos anos e que deve ser respeitada e que deve ser honrada e que, de preferência, façamos um trabalho que nós procuramos fazer sempre nas nossas unidades, que é procurar dar emprego a pessoas que vivem ou habitem, portanto, na zona e muitas vezes estabelecer parcerias locais, que é o que depois ainda confere mais, portanto, torna mais autêntica a experiência do hóspede dentro da unidade hoteleira. Outra forma de sustentabilidade para nós é repensar sempre a utilidade dos serviços e equipamentos. Nós estamos sempre a pensar se vale a pena. Dar um exemplo tão simples quanto isto. Minibares. Vale a pena ter um minibar numa unidade, por exemplo, num bairro histórico de Lisboa? Se calhar não. O minibar é um dispêndio de energia, é um consumo de stocks, é um consumo de várias outras... é um custo. Ou seja, repensar a forma sustentável sempre da unidade. Portanto, a unidade deve ser em si sustentável. Então, nós pensamos muito no impacto de cada coisa nessa unidade hoteleira. Depois, obviamente, ter o cuidado de escolher materiais recicláveis, eu acho que isto começa a ser cada vez mais evidente, mas referir também. Depois, obviamente, a cadeia de distribuição alimentar ser o mais local possível e até, se possível, ter uma própria horta, porque acho que a contribuição pode ser pequena, mas ajuda, qualquer que seja, ajuda sempre a que a cadeia de distribuição não tenhamos que ir buscar alimentos a 100 km de distância ou a 200. Depois, contribuir com doações para o melhoramento do comum desse local. Consideramos também que é uma atitude de sustentabilidade. E depois impactar o próprio cliente e hóspede com experiências que levem ao movimento, à importância de andar cada vez menos de carro. Por exemplo, uma coisa que nós pensamos muito nas nossas unidades é, quando podemos, obviamente, quando não são unidades citadinas, tentar que a pessoa deixe o carro num local e que não o veja mais e ande mais. Também consideramos que são pequenas atitudes de sustentabilidade e depois, obviamente, a sustentabilidade financeira, que eu falo sempre de uma forma muito convicta, que é importantíssima. Ou seja,
termos a noção de que o que nós estamos a fazer tem um impacto financeiro correto. Não fazer disparates, não fazer investimentos que depois vão deixar fornecedores sem ser pagos ou daqui a 2 ou 3 anos o investidor estar numa situação complicada e que, por sua vez, traz depois desemprego e outras coisas mais. Portanto, nós vemos a sustentabilidade como algo muito sério e vemos a sustentabilidade num todo. E acreditamos que esta palavra tem que ser cada vez mais usada e mais interpretada e mais estudada e mais inovada. E, portanto, sustentabilidade é claramente ABC Hospitality. Muito obrigada pela partilha, por estas excelentes ideias que ficam também para tornar os espaços hoteleiros mais sustentáveis. Agradeço por teres aceitado este desafio e a atenção de todos os que estiveram a assistir. Desejo a todos um bom dia e obrigada. Obrigada.